Primeiro, bom dia a todos. Agradecemos aí aos nossos conferencistas de hoje, né? Ao pessoal que tá participando aqui, né? Os participantes. Espero que sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Baratella, né? Sou professor aqui do Inatel. Vou fazer uma breve introdução dos nossos palestrantes, né? Mas antes disso, passo a palavra para o Sebrae, para a Andressa, né? Representando o Sebrae, para desejar boas-vindas a todos aí. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Andressa, né? Eu sou gestora do Sebrae. Estou representando aqui a Miriam, que está fazendo o acompanhamento desse evento. Gostaria de agradecer os parceiros, né? Principalmente os palestrantes de hoje. E desejar uma boa palestra aí a todos, que aproveitem bastante o evento. Tá certo. Muito obrigado, viu? Pessoal, nós vamos só pedir para vocês todos aí, no momento que iniciarem as apresentações, né? Hoje nós vamos fazer apresentações na primeira parte agora no PowerPoint, então algo um pouco mais formal, para vocês desligarem a câmera de vocês e o microfone, deixar tudo no mudo, né, e desligado. Assim que o Ronaldo e o Guilherme finalizarem as apresentações, a gente abre para perguntas, ou no chat, ou no microfone, quem quiser fazer, tá bom? A gente pede para todo mundo deixar desligado aí as suas câmeras e deixar só quem estiver apresentando aqui ligado, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui pelo nosso tema de hoje. Hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre cibersegurança, né? Então nós dividimos aqui em duas apresentações, né? Uma com o Ronaldo, vou apresentar ele aqui agora, e a outra com o nosso professor Guilherme aqui. O Ronaldo, ele é sócio e head de processo da gestão da VAR Business Beyond. Ele possui graduação em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações aqui pelo Inatel e pós-graduação em qualidade e produtividade pela Unifei. Né? Atuou como gerente executivo e desenvolvimento de software aqui do Inatel Competence Center e trabalha hoje, né, com consultorias em gestão, processo e da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que ele vai comentar aí. Então seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Baratella. Obrigado, pessoal. Deixa eu apresentar o professor Guilherme também, que vai na sequência. O professor Guilherme é Pedro Aquino, nosso professor aqui do Inatel, né? Ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, pela Unifei, e atualmente é professor aqui do Inatel na área de telecomunicações e é coordenador adjunto do Centro de Segurança de Segurança Cibernética do Inatel e do Laboratório de Cibersegurança, o CSI Lab. Atua como pesquisador no Centro de Referências de Rádio Comunicações e vem desenvolvendo pesquisas na área aí de telecomunicações e cibersegurança. Guilherme, bem-vindo, obrigado aí pelo estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Baratella. Então tá certo. Então, Ronaldo, fica à vontade aí, né, para sua apresentação. Obrigado, Baratella. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, quero agradecer esse convite fantástico. Tá uma honra poder falar aqui com vocês, né, falar um pouco, né, sobre a questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, o impacto disso nas indústrias, né, principalmente agora nessa evolução aí para a nossa quarta revolução industrial, né, a indústria 4.4.0. Tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá, que eu acho que vai facilitar e vai guiar um pouco de forma mais simples o nosso bate-papo aqui. Bom, pessoal, assim, é bem interessante, né, quando a gente começa a olhar para a questão, né, da evolução, né, mais uma evolução na indústria, né, e quando a gente começa a olhar, né, é isso de forma onde o grande tema, né, e o grande viés, né, é conseguir customizar a experiência, né, do seu cliente final ou do usuário final, né, em cima do consumo dos produtos industriais. Né? Então, isso é fantástico, isso gera uma coisa excelente, né, mas ela acaba vindo bem ao encontro, né, de um tema também muito discutido hoje mundialmente, né, que é a questão de privacidade de dados, né, de dados pessoais. Né? Então, como é que isso deve, né, acontecer? Como que essas duas frentes, né, de discussão, esses dois grandes temas, eles devem interagir, né, ao longo, né, dessa evolução, né, das questões. Né? Bom, um ponto que vale a pena a gente trazer, né, para fins ilustrativos né, nós temos vulnerabilidades. Né? Quando a gente começa a mexer com dados, isso tudo começa a ficar crítico. Por quê? Porque hoje vocês devem ter percebido, né, nesses últimos, sei lá, 8 meses, esse último ano, né, o
volume de problemas de vazamentos e invasões que tem acontecido aqui no Brasil. Né? É natural que isso já acontecesse antes, né, e tivesse um foco um pouco menor da mídia, né, mas com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, né, isso acabou vindo muito à tona, né, com muita força. Tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, uma notícia, né, sobre o quanto que esses vazamentos, né, e esses incidentes de dados aumentaram, né, com o início da pandemia. Né? Coincide ali também, né, com a questão da proximidade do início da vigoração da Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas também, né, muito incentivada, né, pelo aumento de fragilidade quando você vai para o home office. Né? As empresas elas têm toda a sua capacidade de proteção e de defesa, né, mas as nossas redes residenciais nem sempre têm essa mesma condição. Né? E aqui pegando alguns exemplos, né? Até o nosso Supremo Tribunal de Justiça, né, teve uma questão de invasão, né, ficou, sei lá, cerca de uma semana fora do ar. Né? A gente teve questões ali relacionadas ao Hospital Albert Einstein, né, e é natural que isso não ficou, né, sem uma ação, né, dos órgãos fiscalizadores. Então, logo após o evento, o PROCON, né, notificou o hospital, né, para que ele desse diversas explicações relacionadas a esse incidente, né, porque a data, né, quando isso aconteceu, finalzinho de novembro, né, quando isso veio à tona, a Lei Geral de Proteção de Dados já estava em vigor. Tá? Aqui também, né, mais um exemplo, né, sobre um ataque de hackers no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse daqui foi interessante porque as notícias começaram a aparecer lá no início da manhã, né, e aí, como a gente trabalha com a questão de legislação, né, a gente está junto de um escritório de advocacia também, né, começaram a chegar mensagens de, olha, não entra, se vocês tiverem ações ali no tribunal, não entrem, não loguem, porque o tribunal está comprometido e pode ser que esse ransomware espalhe para dentro das suas redes internas. Então, a coisa, assim, foi um bafafá, assim, um barulho bastante grande, né, dentro desse universo jurídico. Tá? Mas por que eu trago isso? Né? Para mostrar, né, como isso está tá chegando cada vez mais próximo do nosso dia a dia, da nossa realidade. Né? Então, é algo, né, que até 2 anos atrás, né, 1 ano e meio atrás, a gente talvez não se preocupasse tanto, né, principalmente quando a gente olha para a questão da indústria, né, onde você tem redes mais isoladas, né, até um ecossistema mais isolado, né, mas isso tem crescido, isso tem atingido diversos segmentos. Tá? Bom, só para fins ilustrativos, né, já existiam anteriormente leis que olhavam para a questão de privacidade e sigilo de dados, né, como a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, o próprio Marco Civil da Internet também já tinha diversos itens relacionados à questão de segurança de dados, né, e privacidade de dados, né, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem agora, né, para consolidar todas essas informações, né, todas essas legislações e essas diretrizes, né, que estavam espalhadas e divididas em diversas leis diferentes, né, para dar um direcionamento único, né, e centralizado em cima, né, de como você vai fazer como as empresas vão fazer para tratar esse tema, tratar essa questão, né, dessa privacidade de dados, né, e dessa proteção de dados pessoais. Tá? Bom, mas então, o que é essa LGPD exatamente, né, e o que ela tem a ver, né, com essa nossa indústria 4.0, a evolução para esse passo da indústria 4.0? Eu vou passar aqui rapidamente alguns conceitos, né, para quem já conhece isso vai ficar repetitivo, mas para quem ainda não conhece, é importante para a gente conseguir entender o restante do conteúdo, tá, desse nosso bate-papo. A lei ela vem para proteger dados pessoais. Tá? O que são dados pessoais? É qualquer tipo de dado ou informação, né, que eu consiga identificar uma pessoa, tá? Seja por meio de uma informação única ou por um conjunto de informações. A partir do momento que eu tenho a identificação de um indivíduo, pessoa física, tá? Pessoa natural, né, esse é um dado protegido pela lei. E todos os demais dados atrelados a esse, né, que possam dar características, né, a essa pessoa natural identificada, tá? Ou identificável. Tá? Então, todos esses dados, né, que possam chegar a uma pessoa e caracterizar pessoas, né, são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ainda dá uma ênfase maior para alguns tipos de dados que ela considera dados sensíveis, né, onde ela diz que para esses tipos de dados, a atenção e o respeito e a proteção ela tem que ser intensificado. Tá? E ela fala o seguinte, olha, qualquer um que tratar dados, né, está sujeito a obedecer às regras da Lei Geral de Proteção de Dados.
Tá? Lógico, né, tratar dados com fins econômicos e tal, ou seja, para nós indústrias, nós empresas, né, todos nós temos que seguir essa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas o que é tratar dados? É qualquer coisa que eu faça com dado. Tá? Não é, quando a gente olha para TI e tal, a gente fala assim, não, tratar dado é eu fazer algum tipo de transformação no dado, né? É eu fazer algum tipo de manuseio do dado. Né? E quando a gente vai para o manuseio do dado, ele está mais próximo mesmo do que a lei traz como conceito de tratamento. Na verdade, qualquer coisa que eu fizer com o dado, a lei considera tratamento. Se eu olhei o dado, né, eu estou tratando o dado. Tá? Se eu amassei um papel com dados pessoais e joguei no lixo, eu tratei o dado porque eu eliminei o dado. Tá? Então, assim, notem que, a princípio, né, dentro desse conceito que a lei traz de tratamento, todas as empresas tratam dados pessoais e estão sujeitas, né, à legislação. Bom, e aí, né, dando seguimento, né, mas então o que essa lei traz, né? O que é essa preocupação com esses tratamentos de dados e o que ela vai olhar, o que ela me pede, né? Quando a gente fala em proteger dados pessoais ou proteger dados, né, costuma vir na nossa cabeça a questão da violação dos dados, né? Nossa, mas então eu vou ter que dar um jeito de não vazar dado, eu não posso deixar vazar dado, mas isso é impossível. Sim, né, é impossível a gente garantir, né, que os dados não vão ser vazados. O Pentágono vaza dados, né? A defesa norte-americana vaza dados. Então, ou seja, não existe a questão de não vazar dados. Tá? Mas o que existe é uma questão de o quanto eu estou preocupado, né, e o quanto eu estou respeitando os dados que me foram concedidos à tutela. Né? Então, a lei ela traz uma série de outras coisas, né, que são importantes de você, da empresa fazer para demonstrar essa vontade, né, e essa ação, né, no respeito e na proteção dos dados pessoais. Tá? Aqui são alguns exemplos, naturalmente, isso daqui não é um mapa completo, tá? Mas é só para ilustrar, né, o quanto a lei ela te pede governança, né, ela te pede respeito, ela te pede transparência em relação ao tratamento dos dados, te pede proteção desses dados, né, e a violação ela acaba sendo um item, né, menor ali, em termos até de quantidade de texto escrito na lei. Tá? E é isso que a gente tem que se atentar. Bom, mas aí, né, quando a gente olha para isso, eu sou uma indústria, eu não tenho dado pessoal hoje, né? Talvez quando eu for para 4.0, né, mais, né, de forma mais avançada, eu realmente comece a receber dados pessoais, né? Notem que dados pessoais não são somente dados pessoais relacionados a clientes, tá? São dados pessoais de pessoas físicas naturais, ou seja, funcionários, fornecedores, parceiros, tá? Outros colaboradores, né, que não funcionários, todo mundo, clientes também, naturalmente. Tá? Fazendo um exercício aqui para avaliar, né, como é que existe essa relação de dados pessoais na indústria. Né? Se você é uma indústria, você está em um condomínio residencial, ou, né, na sua estrutura você tem uma portaria, né, e essa portaria é uma portaria terceirizada, por exemplo. Né, você está trocando dados pessoais de todos os, transferindo, né, dados pessoais de todos os seus colaboradores para essa portaria. Né? Por quê? Porque senão a portaria não vai permitir o acesso, né, à sua planta industrial. Né? Então, existe essa troca de dados. Né? Uma característica interessante dessa lei, né, é que todo mundo que trata dados, tem acesso aos dados, eles podem ser corresponsáveis por qualquer coisa que aconteça com esse dado. Então, se eu começo a transferir esses dados demais, né, ou receber muitos dados, né, isso tudo vai me gerando corresponsabilidades, ou pode ir me gerando dependendo da forma como isso for feito. Né? Então, esse slide ele vai demonstrar um pouco, vai ajudar a gente a perceber como a gente não presta atenção em como os dados eles trafegam e navegam e o quanto de dados pessoais a gente trata. Tá? Então, esse exemplo da portaria, a própria transportadora, né? Se você vai receber o caminhão, né, o caminhoneiro ele vai entrar ali para a sua estrutura, né, ele tem que, de novo, né, ter uma autorização. Né, então, a indústria recebe esses dados desse motorista, né, que, por sua vez, recebe, talvez, as informações de quem vai receber esse caminhão. Né, isso vai, de novo, para a portaria. Né, percebam como isso começa a rodar. Né. Outro ponto, né, se eu sou uma indústria que já faz venda direta por marketplace, né, o dado do meu cliente da venda foi para a transportadora que chegou para a indústria, né, então notem como isso começa a triangular e começa a girar, né, dentro do ecossistema inteiro, né, do negócio. Né. Eu sou uma indústria que se preocupa com, né, com o bem-estar dos meus funcionários, dos meus colaboradores, e eu tenho diversos benefícios. Ótimo, né? Mas para você conseguir viabilizar esses benefícios para os seus colaboradores, você precisa passar o dado dos seus colaboradores para
para esses parceiros que vão oferecer esses benefícios, né? E quando a gente fala em plano de saúde, né, isso vai além, né? Porque além de passar os dados dos seus colaboradores, provavelmente isso é extensivo aos cônjuges, né, e aos dependentes. Então você está passando ali dados ali de saúde, que a lei considera dados sensíveis, né, dados de menores, tá? Então tudo isso começa a criar volume, né? Se eu, voltando ao exemplo do marketplace, né, eu sou uma indústria que já estou indo para o 4.0, já estou fazendo a venda direto lá na ponta, né, esse marketplace ele está coletando os dados do cliente, né, talvez não da forma mais adequada, enviando esses dados para você, indústria, né, que vai fazer, né, essa produção ou vai fazer essa separação de estoque para entrega. Isso vai para uma transportadora que também, de novo, vai com os dados do cliente para poder chegar lá no final da entrega de volta para o cliente. Então, de novo, os dados rodando, né? E será que isso foi adequadamente tratado, né, lá para quem coletou esse dado inicialmente? Né, porque é o que a lei pede, né? Se eu estou pegando dados pessoais, eu preciso tratá-los em cima de bases legais específicas, né? Uma delas, por exemplo, é o consentimento. Olha, será que o titular do dado cliente, ele me permitiu fazer tudo isso que eu estou fazendo com o dado dele? Tá? E eu sou uma indústria ainda, né, mais 4.0 ainda. Como eu já estou mirando o meu cliente final, né, eu já tenho um software de CRM onde todos esses dados que chegam desses vários marketplaces onde eu coloco meus produtos, eu já estou cadastrando nesse marketplace. Caramba, eu nem sei, desculpa, nesse CRM. Né? Caramba, eu nem sei se eu poderia cadastrar isso no meu CRM, né? Eu nem sei se eu tenho autorização para isso. Né? Então, notem como a gente vai tratando dados pessoais, né, e a gente não tem o hábito, realmente, a gente não tem a cultura de se preocupar com isso. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, na verdade, essa preocupação em relação a essa cultura. Né? Então, se eu estou tratando isso de forma adequada, né, e se eu tenho, né, aplicado, né, todas as medidas técnicas e administrativas de segurança, né, em relação a esses dados pessoais. Tá? Esse daqui é de novo também, né, só um exemplo, né, de o quanto esses dados pessoais, né, da indústria, eles vão para fora ou eles chegam na indústria. Né? O mesmo exercício, né, olhando para dentro da indústria. Né? A área de TI, com acesso a muito mais dados pessoais que ela gostaria de ter acesso, né? Se você, né, já tem essa venda lá no cliente final, você vai ter uma área de saque ou de suporte, né, para atender essas vendas lá para o cliente final. Né, e aí dados pessoais de novo, a produção, né, com dados pessoais dos funcionários, né, e por aí afora. Né? Então, como esses dados também internamente eles acabam tanto existindo lá dentro, quanto trafegando internamente dentro da empresa. Bom, mas então, né, dentro desse contexto, né, o que eu tenho que fazer? Né? Bom, é natural, né, que quando a gente olha para a questão de segurança, da informação e cibersegurança, né, as vulnerabilidades estão onde? Principalmente nos processos, nas tecnologias e nos seres humanos. Né? Existem pesquisas hoje que mostram que 70% dos incidentes com dados, né, têm origem, né, na vulnerabilidade humana. Tá? Então, é muito importante, né, se atentar a esses pontos quando a gente vai olhar para a questão de segurança de dados, né, sejam dados pessoais ou sejam dados de negócio, né, dentro da indústria. Né. Bom, e aí, pessoal, de novo, é uma questão de cultura. Mas como que a gente remodela a cultura numa empresa? Né? A gente precisa que as pessoas, né, consigam olhar para isso de forma e dando a devida importância. Então, sim processos, sim tecnologias, mas também um jurídico, né? Por quê? Porque é o jurídico quem vai formalizar, né, todas as ferramentas necessárias, né, em cima do que precisa ser seguido, o que deve ser seguido, né, dentro da instituição, dentro da indústria, né, em termos de práticas, em termos de métodos, né, em termos de preocupações. Tá? Então, tudo isso, né, entra, né, como arcabouço, né, para uma adequação da empresa, né, tanto à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a essa cultura de proteção de dados como um todo. Aqui, né, algumas coisas que podem acontecer, né, relacionadas a indústrias ou empresas, né, que ainda não começaram o seu processo de adequação ou a sua preocupação, né, por essa ótica. Né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados já está valendo, né, o que a gente já tem acompanhado aqui? Né? Denúncias, né, de concorrentes, clientes processando empresas por conta de uso abusivo de dados. Né? A gente teve um caso bem interessante, né, no ano passado, que foi uma pessoa física processando a Cyrela, né, que é uma grande construtora aí, vende imóveis e tal, né, porque teve seus dados vazados, compartilhados sem autorização, e ela se sentiu lesada e conseguiu ganhar uma ação,
né, de danos morais. Tá? Fiscalizações, né? A gente teve aí, há poucas semanas atrás, também um caso aí, né, se eu não me engano, acho que era a linha amarela do metrô de São Paulo, né, que sofreu uma fiscalização, sofreu inclusive uma multa, né, por conta de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar esse caso. Tá? Parceiros, né, rescindindo contratos ou exigindo condições contratuais para continuar o relacionamento, ou seja, olha, eu me preocupo com isso, só que se a minha cadeia de fornecedores não se preocupa com isso, né, eu continuo vulnerável. Por quê? Porque eu troco dados. Então, né, o que a gente já tem se deparado bastante também, né, clientes exigindo de seus fornecedores, né, aditivos contratuais e uma série, né, de exigências de proteção de dados e lei geral de proteção de dados, né, em cima desse fornecedor. Falando, olha, se você não atender essa lei, se você não fizer isso e não tiver essas medidas de segurança, né, eu não consigo continuar minha relação comercial com você. Por quê? Porque senão você começa a me trazer risco. Você, meu fornecedor, começa a jogar risco dentro da minha operação de negócio. Né? Ações coletivas, naturalmente o problema da reputação. Né? Quem aí, né, tem uma visão bonita, né, ou agradável de uma empresa que vaza dados? Né? Então a reputação ela fica extremamente vulnerável, aí, extremamente prejudicada, né, se caso ocorra uma questão de um incidente de dados. Né? Fora as questões de responsabilidade civil, que podem acontecer também, né? E em casos mais raros e mais críticos, eventualmente alguma coisa criminal. Tá? Como eu comentei isso em relação a contratos, aqui só um exemplo, tá, pessoal? Algumas questões, tá, que a gente já se deparou em programas, né, de assessment de fornecedores, né, ou seja, exigência de clientes para fornecedores em relação a essa segurança de dados. Então, notem que isso daqui, né, são 5 itens de um questionário era um questionário de umas 45 perguntas, mas a gente já se deparou também com questionários de assessment com quase 200 questões. Tá? Então, pessoal, assim, as empresas, né, hoje elas estão levando muito a sério essa questão, né, da proteção de dados e a proteção de dados pessoais. Tá? Bom, mas, né, não só danos, né, ou coisas assustadoras acontecem. Na verdade, né, existem diversas pesquisas mostrando benefícios em relação à preocupação e a ações relacionadas à privacidade de dados, tá, e à proteção de dados. Né? Por exemplo, né, uma pesquisa bem legal da Cisco, né, 67% das empresas, né, perceberam redução de atraso em vendas. Nossa, mas o que isso tem a ver? Né, vocês lembram que tem a questão de processos e tecnologias lá em cima? Né? Quando você começa a mexer na proteção de dados e na privacidade de dados, você começa a rever seus processos. Né? E isso tudo começa a gerar um efeito colateral interessante e você começa a ajustar tudo isso. Né? Então você começa a ter melhorias operacionais muito relevantes quando você começa um trabalho desse. Tá? Outra coisa aqui, 74% das empresas perceberam significativo benefício na construção de lealdade e confiança com clientes. Natural, né? Se você demonstra, né, que você está fazendo um trabalho, né, sério, né, comprometido de proteger dados, né, isso naturalmente ele traz segurança para todos que se relacionam com você. Né? 73% das empresas perceberam que a empresa se tornou mais atrativa para investidores. Hoje já tem, né, uma estatística bem interessante de que mais de 50% de negócios internacionais, de fusões e aquisições de empresas, acabam sendo abandonados. Né, por quê? Porque não existe, né, essa questão da privacidade e da segurança de dados. Tá? Então, e isso gera um risco enorme, né, nessas operações de aquisições e fusões de empresas. 66% dos clientes se sentem mais confortáveis em compartilhar seus dados. Né? Então, ou seja, né, coisas positivas, né, que esse tipo de ação traz. Né? Aqui, uma pesquisa sobre retorno sobre investimento. Né, para cada dólar investido em privacidade e proteção de dados, né, em geral, aqui no Brasil, você consegue um retorno, né, de 3,3 vezes esse investimento. Tá? Então, pessoal, né, a ideia era compartilhar um pouco desse conhecimento aqui com vocês. Tá? Acho que consegui fazer isso dentro do meu tempo, né, Baratella? E a parte interessante aqui, né, por que dessa contextualização geral? Né? Exatamente porque o Guilherme Aquino ele vai vir com uma série de informações agora tecnológicas, né, para poder exemplificar, né, como tratar essa questão da segurança de dados, né, a segurança, privacidade de dados, né, dentro do contexto da tecnologia. Né? E notem, né, essa proteção ela tem que acontecer tanto dentro da estrutura da indústria, né, quanto
nas conexões para fora, tá? Então, pessoal, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, né, pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido, né, as informações tenham sido úteis e possam ajudar e agregar aí dentro do dia a dia de vocês. Para a tela. Tá certo, Ronaldo. Muito obrigado. Podemos abrir para perguntas agora, pessoal. Temos 10 minutinhos aqui. Podem abrir a câmera, ou o chat, ou o microfone, ou enfim, fica à vontade aí, quem quiser perguntar aí. Acho que você Portela, tá você está mudo. mutado. É o Ronaldo que tá falando aí, né? Desculpa. Bom dia, tudo bem? Ronaldo, obrigado Bom por dia. mais essa explicação. A gente que trabalha com grandes empresas, a gente sente essa necessidade. E eu vou tentar resumir algumas perguntas aqui, que esse é um assunto que dá horas, né, de apresentação. Verdade. Algumas que eu já fiz, eu não vou repetir, mas quais são os tipos de incidentes de cibersegurança que você acha que normalmente eles acontecem nas grandes empresas? Dá um exemplo prático. Tá. Hoje, o que a gente tem de muito comum é a questão do ransomware, né? Então, o que acontece? É um vírus, né, que entra dentro da rede e ela sai criptografando a rede inteira, além de roubar esses dados. Tá? Mas por onde que ele entra? Tá? Em geral, entra por falha humana. Né? É um link que a pessoa clicou num e-mail que não deveria ter clicado, é um anexo que ela abriu que achou que era alguma foto de churrasco do fim de semana e, na verdade, não era bem uma foto de churrasco do fim de semana. Né? Era uma lista lá de convite para, sei lá, de sorteio para XYZ, que não era uma lista, e isso implanta esse ransomware na máquina, isso se espalha pela rede, né, que foi o que aconteceu, por exemplo, com todos esses casos aí que a gente mostrou lá no começo, né, de roubo de dados e problema de incidentes, né? Esse plano de resposta, esses incidentes que acontecem, né, eles devem ser sólidos, né, tem que ser realmente bastante rígidos, mas agora, qual é a frequência que tem que ser testado essa proteção? Olha, Semanalmente, mensalmente? isso vai depender muito, Ronaldo, da estrutura da empresa e do tipo de dados que a empresa possui, sabe? Por exemplo, se você for olhar para as aplicações, né, web, né, é ideal que você faça um teste pelo menos a cada 3 meses. Por quê? Porque as bases mundiais de vulnerabilidade são atualizadas mais ou menos nessa velocidade, tá? Mas em relação à sua vulnerabilidade interna de redes e de pessoas, né, isso talvez tenha que ser com mais frequência, né? E de novo, né, assim, de novo não, desculpa, né? Isso é uma realidade para um banco, né, e é uma realidade diferente para uma indústria, né? Então, assim, o banco talvez tenha que testar diariamente, né? A indústria, talvez ela possa testar com uma periodicidade um pouco maior, né? Para um banco, né, talvez um índice de vulnerabilidade de 5% seja inaceitável. Para a indústria, talvez ela consiga trabalhar com um índice maior, né? Então, acho que vale essa ponderação, sempre caso a caso, dentro da realidade da empresa e do tamanho dela também. E minha última pergunta, para não monopolizar, gostaria só que, bom, a gente não sabe hoje, na verdade, a questão não é se a gente vai ter o problema cibernético, mas quando já, né? Quando a gente vai ter? E conversando com os empresários dessa área, nessas últimas semanas, eu estou vendo que a maioria dos executivos estão desinformados, totalmente desinformados. Então, eu acho que esse seminário ele vem para agregar, para fazer com que os executivos, as pessoas que estão na outra ponta, né, se interessem por esse tema. E aí vem a minha pergunta: não existe algum selo, como existe, por exemplo, para pagamento seguro, ou ISO 9001, 14001 e outras ISOs por aí que as empresas podem usar para dizer a minha empresa é protegida ou ela passa por revisões de phishing ou por proteções de dados, por firewalls mais complexos? Existe algum selo para mostrar que a empresa é segura? Existem alguns selos para mostrar que ela tem processos que se importam com segurança, né? Como, por exemplo, a própria ISO 27. Né? A ISO 27000, a família ISO 27000, ela olha para isso nessa questão de segurança, mas ela olha mais na questão de processos, né? Você tem alguns selos, né, relacionados a processos porque ele é mais simples, né? Você acaba não se comprometendo em cima do resultado, você se compromete em cima do meio, né? Então, o selo em cima de resultado ele é muito complicado, né? Porque, como a gente comentou ali no começo da palestra, não existe zero vazamento, não existe zero risco, né? O Pentágono vaza, né? Forças Armadas norte-americanas vazam, né? Então, assim, não tem como uma pessoa selar em cima. Quer dizer, é muito arriscado, né? Se alguma empresa estiver fazendo um selo em cima dessa proteção. Tá? Então, eu particularmente desconheço e eu particularmente acho arriscado. Tá? Mas eu conheço esses selos de processos. Maravilha. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez. E Eu que obrigado ao agradeço, Sebrae Ronaldo. pela iniciativa também. Obrigadão. Bom, tem uma
pergunta aqui do... Não, tem duas perguntas aqui, né? Baratella, Tem, eu Ronaldo. leio? Tá. Pode ser, Ronaldo. Existe um crescimento de uso de vídeo analytics para identificação de comportamento de pessoas. Sem a identificação da pessoa natural, essas técnicas são permitidas pela LGPD sem que tenha uma prévia autorização das pessoas? Então, Cristiano, teoricamente, né, a imagem já identifica a pessoa. Né? Então, a própria imagem, né, já seria uma questão de proteção, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Eu sou japonês, eu posso fazer a piada, né? Assim, para japonês talvez não valha, porque japonês é tudo igual, né? Mas, fora isso, tá, brincadeiras à parte, tá? A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Em qualquer tipo de informação, né? Seja ela imagem, seja ela escrita, seja ela áudio, qualquer tipo de informação que identifique a pessoa, tá? Ela é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir daí, né, também todas as outras características que tiverem atreladas a esse dado que identifica a pessoa. Tá? A outra pergunta aqui, né? Dentro da realidade da indústria 4.0, teremos a integração tanto da área de TI quanto da área de automação. Como realizar uma avaliação de riscos cibernéticos na indústria? Essa norma ISA IEC 62433 pode auxiliar nesses critérios para aumentar a segurança dos sistemas? Bom, vamos por partes aqui, então. Né? Como fazer uma avaliação de risco cibernético na indústria? Olha, o que a gente recomenda hoje? Né? É importante que vocês olhem, né, aqueles 3 pilares que a gente comentou. Né? Como estão os meus processos? Como estão as minhas tecnologias e como estão os meus recursos humanos? Tá? Porque é aí onde estão os principais pilares de vulnerabilidades. Tá? Então, você conseguindo fazer uma boa avaliação nesses três itens, né, você começa a ter uma boa visão, né, do tamanho dos riscos que existem ou eventuais já problemas instalados, né, para poder priorizar essas tratativas. Né. A integração de TI com automação, ela é um tema interessante, talvez até o Guilherme entre um pouco mais nesse item. Né. Por quê? Porque quando a gente olha para os protocolos, né, de comunicação de redes, etc., né, dentro da planta industrial, vários deles, eles são tão antigos, né, que a própria arquitetura deles não permite que você aplique medidas adequadas de segurança hoje. Né? Então, tudo isso é importante você avaliar, né, e até a possibilidade dessa conexão, né, da automação com TI, né, se essas redes vão conseguir se conversar, né, se esses equipamentos vão conseguir se conversar, né, e qual o nível de segurança que vai ser aplicado. A segunda pergunta eu vou ficar devendo, porque eu confesso que eu não conheço especificamente essa norma. Tem alguém com a mão levantada. Joyce, fica à vontade. Ei, Ronaldo, é a Joyce Caldeira. Quanto tempo? Tudo bem? Jóia, Joyce, tudo certo. Bom te ver por aqui, adorei. Muito boa a sua apresentação. Excelente. Obrigado. Eu tenho uma perguntinha também, né? Assim, correlacionando um pouquinho a LGPD com o Big Data, né? A inteligência artificial, grandes empresas, né? Como Facebook e outras, né? Utilizam os dados dos clientes, assim, clientes, os usuários, né? De forma a influenciá-lo, né? Esse é um grande ponto, né? Então, assim, como é que está a LGPD, assim, no Brasil? Como que ela está, ela abrange esse tema, ou ainda existem alguns pontos aí que ainda precisa melhorar nessa questão de estar utilizando esses dados, o que o usuário gosta, não gosta, enfim, como que a gente está no cenário hoje no Brasil? Tá. Facebook é complicado, né? Porque ele é um dos donos do universo, né? Então ele tem direito a quase tudo. Mas a lei sim se aplica ao Facebook, tanto é que a gente também teve, tá, algum tempo atrás, tá, uma decisão de corte europeia punindo o Facebook de forma bastante agressiva e é natural também, né? Até no Brasil a gente já teve punições do Facebook. O Facebook, na prática, assim, ele faz o que ele acha que ele deve, né, ou até onde ele consegue, para tentar se resguardar em cima das legislações, e aí atualiza as políticas de privacidade, as questões de contrato de uso, então ele vai fazendo uma série de coisas para tentar conseguir o consentimento de quem está utilizando a plataforma. Né? Então, ou seja, na prática, dependendo tanto do Facebook quanto o Google, né, quanto esses grandes players, né, se você pegar e ler efetivamente os contratos e as políticas de privacidade, os termos de uso, né, você vai perceber que você autorizou praticamente tudo aquilo que ele está fazendo.
Tá? Então, isso é uma questão, assim, talvez caiba um pouco de consciência de nós, usuários, né, nós, clientes, né, em olharmos isso de forma crítica e falar, olha, mas espera aí, então eu não concordo com esse tipo de prática. Né? Eu sei que também isso, nesse momento, é algo um pouco utópico, por quê? Porque hoje a gente é muito dependente, a sociedade é muito dependente dessas ferramentas e desses grandes players, né? Mas sim, eles vão responder, sim, a qualquer tipo de uso abusivo de dados pessoais em relação às leis gerais de proteção de dados no mundo, tá? Porque o Brasil não é o único que tem, nem foi o primeiro a ter, né? Ele foi, na verdade, né, ele teve essa necessidade de criar essa lei geral de proteção de dados, inclusive por conta da lei europeia, tá? A GDPR. Não sei se responde a pergunta, Joyce. Respondeu sim, Ronaldo, obrigada, tá? Um abraço. Abraço. Pessoal, nós temos mais algumas no chat, mais duas pelo menos, mas já estamos com o tempo aqui. Nós vamos dar sequência na apresentação do professor Guilherme Aquino agora, e aí, dependendo do horário, a gente responde essas duas aqui e mais alguma que vier, tá bom? Perfeito. Pessoal, brigadão. Ronaldo, obrigado, viu? Nós vamos passar para a segunda parte agora. O professor Guilherme Aquino vai fazer uma apresentação um pouco mais técnica, né? De algumas situações aí. E aí, no final do tempo dele, a gente responde as duas perguntas que estão aqui no chat e mais alguma que, porventura, alguém queira fazer, tá bom? Obrigado, professor. Muito obrigado, Baratella. Gostaria aí de primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Agradecer aí também ao Ronaldo pela excelente palestra aí que ele deu aí sobre o tema, né? Bom, pessoal, como o Baratella falou no início, né, eu sou aí o coordenador adjunto do CXSC, que é o nosso Centro de Segurança Cibernética aqui no Inatel, tá? Focado aí, associado, né, ao curso de Engenharia de Telecom. Mas a gente vê hoje, né, que o assunto de segurança cibernética, ele é multidisciplinar, tá? O Ronaldo já colocou aí, ele envolve desde a parte de tecnologia, que envolve toda a parte de nossa engenharia aqui, digamos assim, e vai até a parte de processo, jurídico e pessoas, né? Então, assim, é um assunto bem extenso e bem interessante também, né? Bom, separei aqui algumas coisas para a gente discutir sobre a questão da segurança dentro da indústria, né? Então, quando a gente fala do modelo tradicional, né, como a indústria é hoje, a indústria já é conectada na internet, né? Ela já tem a digitalização, já foi feita, né, muitas das vezes. E você já tem a integração da rede de automação com a rede corporativa, que é a rede de IT, né, de tecnologia da informação. Então, hoje, muitas das indústrias já tem esse modelo que eu apresento aí nessa figura para vocês. Tá? E aqui existem vários problemas de segurança, você tem uma luta diária aí com relação à segurança cibernética, tá? Porém, é um cenário um pouco mais controlado, está dentro do seu domínio, né? Então, a gente fala aí que a superfície de ataque ela não é muito grande, tá certo? Então, quais são os problemas que eu tenho que lidar aqui, né? Normalmente, a minha rede corporativa ela se abre para o mundo, tá? A partir da internet, para que eu tenha agentes legítimos usando a minha rede corporativa para chegar até a minha rede de automação e conseguir fazer algum comando, algum controle dentro dos meus sensores e atuadores. Tá? É claro que tudo isso tem que ter lá os seus perímetros de segurança. Tá? Eu coloquei aqui somente o firewall na figura, mas não é só o firewall hoje em dia que a gente deve utilizar. Tá? Mas isso também se abre a agentes maliciosos. Tá? Qual que é a diferença de um agente malicioso para um legítimo? Né? Só a questão da autenticidade e da autenticação. Tá? Então, todo o processo que a gente vê aqui hoje, ele está dentro de um perímetro centralizado. Né? Isso é mais fácil de gerenciar e controlar. Tá? Então, o meu banco de dados aqui, ó, com os dados todos que o Ronaldo já colocou na apresentação dele, está centralizado, ele está sob o meu cuidado. Tá certo? Então, isso tem problema de segurança relacionado a isso? Obviamente que tem, né? Porém, é um cenário mais controlado, mais fácil de eu gerenciar, tá certo? Então, dizer aqui que esse agente malicioso vai vir aqui por força bruta e conseguir passar por esse firewall é uma coisa meio romantizada, né? Uma coisa meio do cinema, tá? Apesar de poder acontecer. Mas as tecnologias que nós temos hoje, elas são muito boas, né? Elas já são testadas há mais de décadas, né? E são boas no que elas fazem, tá?
Então, você tentar entrar aí, por exemplo, num bunker, né, na força bruta, vai ser muito pesado para você, tá? Então, o que é mais fácil? Mais fácil é alguém que está lá dentro abrir a porta aqui para você, tá? Então, é muito o que acontece, né? Algo que o Cirossi falou muito bem para a gente, né? Que é a questão da falha humana. Então, muitas das vezes, os problemas que nós temos aqui é que alguém de dentro da rede corporativa, sem querer ou até de forma maliciosa, abre a porta aqui para alguém entrar. Alguém entrando na rede corporativa pode acessar aqui os meus servidores e descobrir aqui credenciais para se autenticar dentro desse outro firewall e conseguir acesso a toda a minha rede de automação. Daí para frente, o que ele quiser fazer, ele consegue. Ele consegue vazar o banco de dados, ele consegue atrapalhar o meu processo de fabricação, tá? E qualquer outra coisa que ele queira fazer aí dentro desse universo, tá? Então, de novo, né, resumindo, eu tenho meus problemas de segurança, tá? Já no modelo que eu coloquei como tradicional aqui, porém isso está dentro do meu perímetro, né? Ele está dentro do meu, está centralizado dentro da minha indústria, dentro da minha empresa, tá? Então é mais fácil de eu gerenciar, ok? Qual é o problema quando a gente fala de fato em indústria 4.0? Eu selecionei alguns problemas aqui, né? Alguns problemas não, algumas características, né? Dentro do cenário da indústria 4.0, eu não penso mais nas questões, né, das aplicações, banco de dados e tudo mais, centralizado dentro do meu perímetro seguro, né? Eu tenho que descentralizar a minha empresa, né, minha indústria. Então, a rede de automação está cada vez mais integrada à rede de TI. Isso dificulta muito você fazer essa segregação das redes, tá? E aí, como traz essa dificuldade para essa segregação, traz um problema maior para a questão da segurança cibernética, né? Eu digo aqui que eu aumento, né, a minha superfície de ataque, tá? As plantas industriais, elas estão cada vez mais conectadas, tanto à cadeia de fornecimento de suprimento, quanto à cadeia logística. Então, a minha rede, ela não é mais centralizada dentro do meu perímetro. Muitas coisas dos dados que eu gero dentro das minhas redes têm que ser compartilhados com outras redes ou outros perímetros de segurança. Então, minha indústria não é mais aquela ilha, né, que eu trato, que eu tenho lá a minha defesa ou a minha observação em volta dela, né? Meus dados agora eles podem trafegar em várias outras redes de outros parceiros, ok? E isso também aumenta consideravelmente a minha superfície de ataque. Eu não basta mais eu tomar conta do que é meu, né? Eu preciso que o outro também tome conta do que é dele e eu preciso confiar nesse outro, tá? E isso geralmente traz aí um problema aí de aumento de superfície de ataque que é considerável, né? Mesma coisa, né? As plantas industriais cada vez mais conectadas a sistemas de contratos inteligentes e pagamentos automatizados. Isso normalmente faz com que a sua planta industrial esteja conectada e fornecendo dados para uma blockchain, por exemplo, né? E a gente tem o costume, né, de achar que blockchain é algo intrinsecamente seguro, tá? Isso não é totalmente verdade, tá? A blockchain ela é segura dado que os componentes da blockchain sejam honestos e confiáveis, né? Então, uma blockchain pequena com um grupo de atores mal intencionados, ela não é segura, tá? Então, mais uma preocupação para a indústria agora, tá certo? Se ela quiser fazer parte aí de algo mais otimizado, né, aonde todo a minha fabricação ela está trocando dados a todo instante, otimizando todos os processos, tanto com a cadeia de fornecimento, a cadeia logística, contratos e pagamentos, né? E muito disso faz com que eu tenha que descentralizar todas as ações dentro da minha indústria, né? Então, meu banco de dados agora é descentralizado, uma parte fica comigo, uma parte fica no meu fornecedor, uma parte fica numa nuvem pública, né? O meu recurso computacional, a minha rede corporativa não é só dentro do meu perímetro de segurança, tá? Então, uma parte da minha rede corporativa ela está dentro da rede pública ou de uma nuvem pública ou de uma nuvem privada dentro de um fornecedor, dentro de uma parte da logística ali, né? Então, ou seja, eu descentralizando as ações dentro da minha empresa, dentro da minha indústria, eu também descentralizo a questão da segurança, né? Eu aumento a superfície de ataque e isso acaba se tornando aí um
uma preocupação a mais, né? E como foi citado aí em algumas perguntas, né, eu ainda tenho a inteligência artificial analisando esses dados e tomando decisões em cima desses dados, que influenciam diretamente na minha fabricação, tá? Então, essa inteligência artificial, ela é confiável, né? Ela pode ser modificada, ela analisa de forma correta os dados, tem alguém colocando dado fraudulento dentro dos meus bancos de dados, tá? Para que isso atrapalhe a tomada de decisão da inteligência artificial, isso tudo agora passa a ser problema também da indústria, tá? Então, assim, sair desse modelo, né, que já tem seus problemas de segurança e vir para cá, aumenta, né, consideravelmente aí a questão dos problemas de segurança que a gente vai enfrentar também na indústria 4.0, tá? Dentro dessa questão especificamente de você levar algumas coisas para dentro da nuvem, né, você tem ainda um outro problema, né? A gente falou aqui da segregação, né, da rede de automação com a rede de TI, tá? Isso é muito simples de fazer quando eu tenho tudo dentro do meu sistema, tá? Mas quando eu levo isso para a rede de uma nuvem pública, eu tenho lá uma série de hardwares, tá? Uma camada de virtualização aqui em cima, e as máquinas virtuais trabalhando em cima da camada de virtualização. Quem garante para você que a sua máquina virtual lá dentro dessa nuvem, ela está adequadamente isolada de outros processos, né? Então, a nuvem pública, ou seu provedor lá de serviço de nuvem, ele tem que garantir isso de alguma forma para você, ou você tem que confiar de alguma forma nisso, né? Então, existem, né, já comprovadamente dentro da bibliografia, que existem ataques, né, que a gente chama de ataque de canal lateral, que é onde uma máquina virtual ela tenta, né, quebrar esse isolamento criado aqui pela camada de virtualização ou pelo próprio sistema operacional e roubar lá dentro do hardware informação de outros processos, tá? Então, se sua unidade ela tem alguma máquina virtual aqui, um banco de dados, uma aplicação dentro de uma nuvem, né, algum usuário mal intencionado pode fazer um ataque de canal lateral dentro da nuvem, tentando roubar os seus dados no próprio hardware dessa nuvem, né? Então, ou seja, isso foge do seu controle, isso não é mais problema só seu, né? É um problema também descentralizado, tá? Tudo isso traz aí preocupações, né, que antes não era da indústria, né, e agora passa a ser. Bom, eu separei aqui algumas atitudes, né, e tecnologias que a gente pode utilizar para nos auxiliar aí nessa batalha diária, né. Como o Ronaldo já falou, né, não existe sistema seguro, totalmente seguro, né, mas existem boas intenções que fazem com que o seu sistema seja mais seguro que outros, né, e isso para nós já é muito válido. Então, a primeira coisa, né, é interessante que você faça um inventário de ativos, não só os seus ativos agora, tá? Sua rede é descentralizada, sua rede inteira de fabricação, né? Então, qual ativo seu e qual ativo de um parceiro seu tem acesso autorizado dentro da sua rede? Quais desses ativos podem guardar informação no banco de dados? Quais deles podem ler informação no seu banco de dados? Tá? Tudo isso deve ser autenticado dentro da sua rede. Então, a gente tem tecnologias hoje, a melhor delas é a parte de certificação digital. Então, você, no melhor dos casos, pode colocar um certificado digital em cada um dos hardwares e dos dispositivos que acessam a sua rede, e por meio do certificado digital, você autenticar cada um desses dispositivos quando eles precisarem de alguma informação da rede. Dispositivos que não estão dentro desse inventário são automaticamente descartados e não podem fazer absolutamente nada dentro da rede, não tem autorização para fazer absolutamente nada. Isso evita até mesmo uma coisa que pode explodir, né, com a indústria 4.0, que é a questão da fraude, né, ou fugiu o nome aqui agora, né, da espionagem industrial, né? Então, eu posso simplesmente pegar ali um hardware, né, uma Raspberry, por exemplo, colocar dentro de uma planta de fabricação, eu sendo, por exemplo, um funcionário legítimo daquela empresa, né, mas eu recebi um suborno, né, eu faço isso e começo a trafegar dados
analisar os dados e até mesmo posso até influenciar na tomada de decisão errada dentro da indústria, né, causando prejuízo. Então, esse primeiro passo é muito importante. E também evitar, né, que os dispositivos, os hardwares, eles tenham sistemas de autenticação muito simplórios, né, como login e senha. Tá? Isso eu acho que já tem que ser coisa tratada como coisa do passado. Tá? Então, tentar usar cada vez mais a infraestrutura de chave pública com certificação digital. Atualizações constantes, isso aqui nem deveria aparecer numa apresentação nem nada, né? A gente já deveria ter essa cultura de fazer atualização constante de nossos dispositivos, tá? Muitas das atualizações são atualizações de segurança, tá? É impossível, pessoal, você falar que vai criar um sistema operacional que tem milhões e milhões de linhas de código e achar que essas milhões e milhões de linhas de código não tem um erro específico dentro delas. Tá? Então, sempre vai existir softwares com erros, com vulnerabilidades expostas. Tá? A questão é, quando se acha uma desses erros, normalmente a equipe de desenvolvimento resolve esse problema de segurança e desenvolve também um pacote de atualização. Então, isso a gente vai ver para o Windows, vai ver para o Linux, vai ver para o Android, né? E aí eu pergunto, né? Quantos de vocês estão com seus Androids, por exemplo, atualizados? Né? Tem um mito aí dizendo que não é para a gente fazer atualização de sistema operacional de celular porque estraga o celular. Né? E tem muita gente que acredita nesse mito. E isso deve ser levado para a indústria, obviamente. Tá? A segregação e a segmentação de rede passa a ser um pouco mais difícil. Né? Nesse modelinho aqui, de novo, né? Aqui é bem fácil. Tá? Eu coloco alguns dispositivos, alguns gateways aqui, faço essa segregação, né? Controlo essa segregação. Aqui já fica mais difícil. Tá? Será que essa nuvem aqui, o contrato dela, permite essa segregação? Será que ela isola a minha máquina virtual de alguns outros processos lá dentro da nuvem? Né? Será que eu, como usuário, pessoa física, construo a minha máquina virtual dentro da nuvem pública e isso está isolado fisicamente da sua, que é CNPJ, que é uma indústria? Né? Você tem que se atentar para isso. Né? Não vá agora... não basta mais só acreditar lá que aquilo é seguro, você tem que checar essa segurança. Então, outra coisa muito importante, né, o tráfego entre esses segmentos da TI e da OT, elas devem sempre seguir um princípio do menor privilégio, tá? Ou seja, dentro aqui dessa estrutura, se eu sou esse usuário e eu preciso fazer alguma coisa dentro da rede de automação, dado o princípio do menor privilégio, eu tenho que fazer uma justificativa dizendo o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Tá? E aí as pessoas daqui do administrativo liberam essa intervenção ou não, registra essa intervenção e autentica e gera informações de auditoria sobre isso. Tá? Isso evita também muita questão de espionagem industrial. Tá? E dentro da nuvem, eu consigo fazer isso? Algumas nuvens públicas fornecem processos que permitem aí o princípio, né, do menor privilégio. Outras não. Tá? Então eu tenho que seguir, eu tenho que entender esse princípio dentro da nuvem e também dentro da nuvem privada dos meus parceiros. Tá? A proteção de perímetro ela é mais simples quando a gente está nessa situação. Né? Esses firewalls aqui mostram essas proteções de perímetro para a gente. Tá? No entanto, percebe que o meu perímetro agora descentralizou. Né? Eu tenho um perímetro muito maior. Né? Antes eu tinha que cuidar apenas da minha casa, agora eu tenho que cuidar de um país. Né? A coisa mudou de figura. Né? Então, dentro do meu domínio, beleza, eu faço o perímetro em múltiplas camadas. Mas para os meus parceiros e para a nuvem, eu tenho que atribuir uma política de confiança zero. Eu não confio em ninguém, tá certo? Então eu vou lá no meu parceiro e falo para ele, cadê os seus registros que você seguiu a boa prática de segurança cibernética? Ele tem que provar para mim que ele segue a LGPD, por exemplo, que ele segue lá as normas internacionais como ISO, como ANS, né? Então, ele apresentando isso para mim, eu passo a confiar nele. Não passo a confiar nele. A partir do momento que ele mostra isso para mim... Tem algum microfone aberto aí.
A partir do momento que ele mostra isso para mim, eu ainda não confio nele. Eu passo a testar, né? Como foi perguntado aí para o Ronaldo, né? De quanto em quanto tempo eu preciso testar, né? Então eu passo a testar também essa comunicação, né? Essa parceria que eu tenho, tanto dentro da minha rede quanto da dele, né? Do meu parceiro. E muitas das vezes a gente já tem ferramentas hoje que faz um monitoramento em tempo real, tá? E aí você não precisa se preocupar muito com a periodicidade desse tratamento, né? Então essas ferramentas de Zero Trust, por exemplo, algumas ferramentas de CIEM, algumas coisas do tipo, faz um monitoramento em tempo real. Alguns IDS fazem monitoramento em tempo real do que está acontecendo dentro da sua rede e nas redes dos parceiros, tá? Então, ou seja, confiança zero o tempo todo, tá joia? Faça lá suas parcerias baseadas nos contratos e nas certificações dessas empresas, mas não, a partir da apresentação desses contratos, não passe a confiar neles, né? Sempre desconfie, né? Outra coisa, a gestão de identidade e acesso, tá? Uma coisa que a gente já faz no dia a dia, que é a autenticação multifatorial em múltiplos fatores, tá? Isso é interessante que os dispositivos e os gestores e as pessoas que vão usar o sistema também tenham autenticação em múltiplos fatores. Login e senha não é mais recurso de autenticação seguro, tá bom? Ah, mas eu tenho uma senha forte. Não interessa. Não é mais um requisito de segurança, né? Um processo de segurança, né? Não é tido mais como algo seguro. Então você faz o tratamento da senha sim, para que não coloquem senhas fracas, mas também habilita uma autenticação em múltiplos fatores, tá? Então, outra coisa, com relação à configuração segura. Então, eu vou fazer uma configuração no determinado equipamento, vocês já viram que a gente tem que passar por aquele processo de princípio do menor privilégio, né? No entanto, a gente ainda implementa o princípio da irretratabilidade. Se você fizer alguma configuração, isso fica registrado por uma assinatura digital. Isso evita, por exemplo, que o cara faça de dentro da sua empresa algo malicioso, né, que vá travar lá a sua produção, que vai gerar algum prejuízo, né, mediante algum suborno que ele recebeu. Então, ele assina digitalmente cada modificação que ele faz, cada configuração que ele faz. Então, ele pode depois responder por essas configurações, né? E a irretratabilidade, a assinatura digital, ela prova cabalmente, né, a configuração que foi feita por esse indivíduo. Então, ele não pode negar a ação que ele fez, tá certo? Sem contar com registros de monitoramento, registro, auditoria, isso tudo deve ser coletado, logs o tempo inteiro, tá? Entregar isso para ferramentas que vão analisar em tempo real tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa, tá? E gerar alarmes caso alguma coisa fuja do controle. Antivírus, anti-malware, né? Isso é inevitável a utilização disso hoje, né? Não preciso explicar o porquê. E também o uso de protocolos para comunicação segura com os meus parceiros e com a nuvem, tá? Tudo isso me deixa numa situação um pouco mais favorável, tá? Um pouco mais favorável, mas nunca 100% seguro. O Ronaldo citou aí algumas legislações, algumas normas de segurança, tá? E elas são imprescindíveis para nos nortear por onde que a gente começa, como medir os esforços e como medir e auditar os meus sistemas de segurança, né? Então, listei algumas delas aqui, não vou passar por todas, mas as mais importantes aqui seriam as normas do NIST, elas são reconhecidas internacionalmente, tá? Para nós da indústria aí é mais específico a parte da indústria aqui, ó, né? Controles e sistemas industriais, que é a 882, tá? E aí, respondendo alguma pergunta aí do chat também, né? Essa norma, né, a ANSI 62443, que foi perguntada, ela pode nos ajudar e muito, né, para sistemas de automação e controle industrial, tá? Então, o que essas normas trazem? Normalmente, as políticas e a gestão da segurança, tá? Trazem também a tecnologia que a gente pode usar, mas lembrando, a tecnologia, ela é boa, né? Um firewall é bom, um IDS ele é bom, um antivírus trabalha bem, tá? Normalmente são as intervenções humanas que atrapalham o funcionamento da tecnologia, até por isso que eu nem tratei muito aqui da questão da tecnologia, mas as normas elas nos norteiam para fazer esse caminho seguro aí de habilitar a segurança dentro do meu sistema e gerenciar como está essa segurança ao longo do tempo,
Tá? E, além disso, a maioria dessas normas também nos traz um plano de recuperação de desastre. Por quê? Ah, eu estou totalmente seguro? Não. Então, em alguma hora pode acontecer algum desastre. E aí, o que a minha empresa tem que ter, a minha indústria tem que ter? Um plano para recuperar logo desse desastre, né? E isso também é trazido nessas normas aí e ajuda bastante a nossa vida aí de pessoas que tratam da cibersegurança em qualquer espaço, né, cibernético. Bom, muito obrigado aí. Espero ter contribuído aí com alguma questão aí para a formação de vocês. Tá? Então, aberto aqui a perguntas. Professor, muito obrigado, né, pela apresentação, ambas excelentes. O Ronaldo já respondeu, acho que todas as perguntas que tem no chat. Vamos deixar, temos 5 minutinhos aí, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou pelo microfone, fica à vontade, ao professor Guilherme ou ao Ronaldo mesmo. Fica à vontade. Alguém, alguma apresentação mais, alguma pergunta mais, pessoal? Bratella, o Luciano Schmidt está com a mão levantada, tá? Ele fez bastante coisa pelo chat, mas não sei, Luciano, fica à vontade aí, se quiser. Show. É que muita coisa foi respondida no chat já, né? O Ronaldo foi... Beatriz, fica à vontade. A pergunta que eu queria fazer já desde antes por exemplo, até ontem eu acabei de fazer o cadastramento do meu cartão, que você pode fazer um Pix pelo próprio WhatsApp. A minha pergunta é mais ou menos, tipo assim, essa integração toda de, tipo, Instagram, Facebook, WhatsApp, e agora você faz o Pix pelo WhatsApp, isso não facilita o vazamento de dados? Bom, se você me permite, Ronaldo, na verdade, Beatriz, né? Isso não quer dizer que facilita o vazamento dos dados, tá? Isso, na minha visão, facilita a questão de golpes, né? Engenharia social aí atribuída a mais uma plataforma que os golpistas podem utilizar para arrancar dinheiro das pessoas, tá? O vazamento do dado era mais relacionado a essas coisas que a gente tratou, né? Da tecnologia aplicada, dos processos serem seguros, né? Então, isso já foi avaliado, né, por essas empresas e é muito difícil, né, você conseguir vazar o dado aí simplesmente por ter habilitado uma nova aplicação no mercado, né? Então, o que eu vejo num primeiro momento é que isso pode aumentar a quantidade de golpes, tá? Mas aí é a engenharia social que está associada a isso e não muito de tecnologia e gestão da segurança, tá? E se me permitir um complemento, Guilherme, fantástico, né? Quando você olha para a Lei Geral de Proteção de Dados especificamente, dependendo do tipo de integração, você pode ter um compartilhamento de dados pessoais, né? E isso pode gerar, talvez, um aumento de vulnerabilidade das empresas que estão participando dessas integrações. Por quê? Porque elas começam a trocar esses dados, né? Talvez um ponto de atenção, né? De atenção, não sei se atenção é a palavra, mas um ponto de consideração, né? E aí, voltando lá naquelas nossas aulas de redes básicas, sabe, Guilherme? Quanto mais pontos de conexão, maior a probabilidade de problema, né? Não necessariamente vazamento de dados, mas talvez mais chances de problemas. A troca do dado hoje em dia ela é feita de maneira segura, né? O TLS ele já existe aí há mais de 20 anos e dentro desse tempo todo ele já foi testado várias vezes, né? Ele é seguro. Mas eu concordo contigo, né? O aumento da conectividade ele traz consigo um aumento também das vulnerabilidades. Mas nesse ponto específico, eu acredito que não é uma vulnerabilidade da tecnologia, né? E sim da vulnerabilidade da pessoa em cair em um golpe de engenharia social. Tá? Só complementando aí. Ficou claro para você, Beatriz? Sim, ficou assim. Até a minha pergunta era mais voltada para a questão desse compartilhamento de dados mesmo entre tantas plataformas, tantos trem diferente. Eu acredito que isso é feito já de maneira segura, usando protocolos seguros de comunicação, né? Nós temos uma última pergunta aqui para a gente fechar esse primeiro bloco, no chat do Flávio. Primeiro, deu parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Ele falou Flávio. a integração de TA
um OT é imprescindível para obter os ganhos advindos da quarta revolução industrial. Porém, como possibilitar essas autenticações para garantir a segurança de todo o sistema? Ótima pergunta. Flávio, obrigado aí, tá? Pelos parabéns. E, na verdade, a autenticação é um ponto importantíssimo para qualquer sistema, né? E hoje a gente ainda trata isso de forma bem básica, com login e senha, tá? Então, isso deve ser tratado, como eu falei pela apresentação, né? Login e senha já tem que ser coisa só do passado, né? Então, o que hoje a gente tem aí para melhorias da parte de autenticação? O que a gente tem de melhor hoje é a infraestrutura de chave pública, onde você tem, por exemplo, você pode colocar em cada dispositivo uma chave pública, tá, de um algoritmo de criptografia assimétrico, junto a um certificado digital, tá, e esse certificado ele é acompanhado por uma autoridade certificadora. Então, se eu conseguir colocar isso em cada dispositivo, o dispositivo apresenta para uma central de autenticação, digamos assim, o seu certificado digital, tá? E esse certificado é analisado e autenticado, tá bom? Essa é a melhor forma que a gente tem hoje para fazer essas coisas. Tá? Temos um grande dilema e paradigma a ser quebrado, as empresas ainda não percebem quanto se inseguro. Isso é verdade. Tá. Nós temos mais algumas perguntas no chat. Nós vamos dar andamento aqui na segunda parte. Aí tanto o professor Guilherme quanto o Ronaldo, eles respondem no chat para vocês. Eu acho que fica mais fácil, tá? Para a gente não tomar o tempo aqui, tá bom? Tem mais duas perguntas aí, uma do Luciano e outra do Cristiano aí. E, enfim, aí depois vocês respondem para eles aí, tá bom? Tá, joia. Combinado. Muito obrigado, Valeu. Baratella. Pessoal, Obrigado muito pela participação obrigado. de vocês, tá? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Um abraço. Boa Obrigado. continuidade. Vamos lá.